Olá, tudo bem? Você deve achar estranho e até um pouco presunçoso da minha parte estar a gravar uma série de vídeo cujo título é Na Cadeira do Lula. Ahm, de facto, eu, antes de colocar esse vídeo com esse título, eu ponderei um tanto, só que achei que de facto ficava um título bastante bom atendendo aquilo que eu pretendo transmitir. E o que eu pretendo transmitir nessa série de vídeos é um conjunto de ideias sobre aquilo que seria um caso eu tivesse alguma possibilidade e alguma pretensão de me tornar Presidente da República, aquele que seria o meu programa de governo. Mas não tenho em relação a isso, tenho perfeita dimensão das possibilidades desse facto e, portanto, tirem daí qualquer ideia pretensiosa da minha parte. Não que legalmente não pudesse fazer, afinal eu sou tão brasileiro quanto o Lula, apesar deste sotaque. Mas tenho consciência de que uma coisa é a possibilidade legal, outra coisa é a possibilidade real. E a possibilidade real não existe de todo. Bom, mas como eu disse, o objetivo desse título é funcionar como uma espécie de escada, digamos assim, de muleta para falar dos temas que eu quero falar. E neste primeiro vídeo eu quero falar sobre um dos temas que mais preocupa o povo brasileiro, que é a questão do crime organizado. Em relação ao crime organizado, as pessoas tendem a acreditar que é possível combatê-lo exclusivamente através do uso da força. Bom, se assim fosse, hoje o Brasil teria esse problema, se não totalmente resolvido, pelo menos com uma dimensão muito menor do que aquilo que tem. A verdade é que, apesar do sistemático uso da força que o Estado tem exercido contra o crime organizado, ele só tem crescido. Isso não quer dizer que o Estado deva abdicar do uso da força, muito pelo contrário. O Estado deve, inclusivamente, reforçar o uso da força contra o crime organizado. É esse o meu entender. Agora, isso por si só não basta de forma alguma. São precisas outras medidas que garantam que o crime organizado vá gradualmente perdendo força e que o Estado recupere, se não na totalidade, do poder sobre essas organizações. O ideal seria acabar com elas. Eu acredito que até é possível mesmo acabar com elas. Mas, pelo menos, reduzi-las a uma dimensão de que passe a ser um problema menor e possível digamos que se consiga conviver com ele. Como é que eu faria isso? Bom, eu faria isso através de um conjunto de medidas que, inclusivamente, algumas delas não estarão neste vídeo. Porquê? Porque existem outros temas que eu vou tratar que, embora não tendo a ver diretamente com a questão do crime organizado, vocês vão perceber que contribuem fortemente para o combate ao crime organizado. Portanto, é fundamental que, mesmo que o único tema que lhe interesse seja este que trata do crime organizado, que você assista aos outros vídeos, porque algumas coisas que neste vídeo vão parecer que são impossíveis de ser implementadas e impossíveis de resultar, com o decorrer dos outros vídeos e as medidas que eu proponho, você vai ver que não é tanto assim e que sim é possível sufocar o crime organizado ao ponto de levá-lo, se não à extinção, a muito perto disso. Então, uma das medidas que eu teria de curto prazo seria um programa nacional de construção de presídios federais. Porquê é que eu entendo que é importante se tratar de presídios federais? Porque em relação ao crime organizado, é um erro muito grande que eh, já sabemos que isso é feito em relação aos grandes líderes das principais facções criminosas, aqueles criminosos mais perigosos, eles são enviados para presídios de segurança máxima e, tanto quanto eu julgo saber, esses presídios já seguem mais ou menos a ideia que eu vou trazer aqui. E que até onde eu sei, já existirão inúmeros suficientes para o objetivo
desses presídios, que é mandar para lá apenas os criminosos com alto grau de periculosidade e que é preciso isolamento. Mas depois existe, digamos assim, aquilo que eu poderia chamar de os soldados de mais baixo escalão. Em relação a esses, primeiro de tudo, a partir do momento que um bandido, um criminoso, é capturado e é identificado com uma facção criminosa, o Estado deve garantir que ele não possa ter qualquer contacto com pessoas que cometeram outro tipo de crimes. Isso é fundamental. Por outro lado, é preciso garantir o isolamento dele em relação à sua área de atuação. Quanto mais distante ele estiver, por exemplo, um criminoso ligado a uma facção criminosa do Rio, deve estar num presídio do Rio? No meu entender, não. Ele deve ir para um presídio, sei lá, do Mato Grosso, de Goiás. Da mesma forma, um preso dessas regiões deve ir para outras regiões e por aí fora. Isto é uma forma, isso de alguma forma dificulta a ligação dele com o meio em que ele está habituado a atuar. Por outro lado, eu entendo que esses presos, tal como em relação aos presos de segurança máxima, devem ter um grau, se não igual, bastante próximo aos restantes de isolamento em relação ao mundo exterior. Em relação aos presos de segurança máxima, eu entendo que o isolamento deve ser total. Em relação aos presos, digamos, desse escalão mais abaixo, eu entendo que o isolamento deve ser tão próximo do total quanto possível. Porquê que isto é fundamental? É fundamental porque de nada adianta combater-se o crime através da violência, combater-se o crime através de envio de criminosos para presídios ou até em combates contra eles, a morte, se o número deles vão sempre aumentando. E o número deles vão sempre aumentando porque o Estado permite que a base de recrutamento dessas organizações sejam mais do que suficiente para elas cobrir as necessidades de novos membros e, portanto, por mais que o Estado consiga tirar das fações, digamos assim, militares, digamos assim, entre aspas, dessas fações, elas terão sempre uma base de recrutamento suficiente para repor essas peças e até em número cada vez maior, tanto assim que elas continuam a crescer. Então, como é que eu defendo que deveriam ser esses presídios federais? Primeiro, células individuais. Aí você deve dizer, mas como assim células individuais? Isso fica muito caro. Isso obrigava a presídios muito grandes. Não é bem assim, porque nós estamos a falar de células enormes. Estamos a falar de uma célula que tem apenas o tamanho suficiente para ter um lugar onde o preso faça as suas higienes pessoal, um local onde ele tenha uma cama para dormir e, eventualmente, uma mesa onde que ele poderá servir, por exemplo, para fazer alguma refeição, para ler um livro. Claro que tudo isso, por exemplo, feito em concreto, de forma que não possa ser removido, ser usado de alguma forma como arma e que seja feito de tal forma em que nem sequer se possa esconder nenhum tipo de material ilegal. Por outro lado, eu entendo que esses presos, embora devam continuar a ter o direito ao acompanhamento de um advogado, esse acompanhamento deverá ser extremamente controlado. Desde logo, de forma a garantir que não existe nenhum contacto físico, ou seja, não existe qualquer possibilidade de um lado passar informação, porque, por exemplo, eu entendo que não há nenhum motivo para que essas entrevistas não sejam controladas, por exemplo, por câmaras de segurança. Pode ser, mas isso está a violar
o direito do sigilo. Bem, nós estamos a falar de criminosos em que, em primeira instância, o que está em causa é o direito do país de se libertar dessas pessoas, de libertar do crime. Portanto, não podemos ter esse pudor. Da mesma forma que eu digo em relação à democracia, que a democracia deve criar mecanismos para se proteger de qualquer tentativa do uso de totalitários querer destruir a democracia, em relação ao crime organizado não pode ser diferente. O criminoso deve sim ter direito à defesa, como qualquer cidadão, mas no caso dele, estando preso como pertencente à facção criminosa, não há nenhuma dúvida da sua culpa para estar a cumprir aquela pena. Portanto, eu entendo que aí deve haver um controlo extremamente rigoroso da sua relação até com o advogado. E mesmo no caso do preso solicitar a presença do advogado para tratar de um assunto qualquer, isso deveria ser feito através de algum tipo de formulário em que ele justifique para que é que ele precisa falar com o advogado, o que é que ele está a receber algum tipo de maltrato, alguma coisa ele sente que tem necessidade no uso da sua defesa de usar o advogado. Mas pode dizer, bom, mas se for alguma coisa em que ele esteja a sofrer algum tipo de maltrato dentro do presídio, os guardas vão sempre, o presídio vai sempre negar esse direito. Não se isso for feito, por exemplo, através de um acesso a um computador que tenha apenas uma linha que ligue a um servidor aonde terão acesso a esses pedidos pessoas com quem ele não tem sequer nenhum tipo de contacto, pessoas ligadas ao mundo jurídico, que vão analisar o pedido daquele preso e atuar segundo aquele pedido de forma totalmente sigilosa, de forma que não haja qualquer represália contra ele por parte do sistema prisional, porque nós temos que ter cuidado, porque isso também acontece. E, portanto, não é preciso, não é necessário restringir esse tipo de direitos ao preso. Agora, é necessário esse isolamento físico entre dos presos nesses tipos de presídios. Porque ao fazer isso, qualquer preso que tenha sido recrutado à força, e nós sabemos que isso acontece atualmente, em que muitas pessoas que são presas são colocadas em celas onde eles têm que conviver com o pessoal do crime organizado, eles não têm outra opção senão aderir ao crime organizado. Então eu acredito que entre esses, um número bastante significativo estaria disposto a fazer qualquer coisa para sair daquilo, porque eles se viram obrigados a participar daquele processo, porque a alternativa seria a morte, ou dele, ou de algum familiar. Então o Estado deve também saber jogar com isso. E ao garantir o isolamento desse preso, garantir que ele vai deixar de sofrer qualquer tipo de pressão para se manter dentro da organização, é muito mais fácil ao Estado, por exemplo, cumprida a pena, que esse preso seja libertado em condições em que lhe garanta que ele não sofrerá nenhum tipo de pressão por parte do crime organizado, por exemplo, mandando ele para um lugar diferente daquele onde ele atuava antes e mandando junto com ele a família, de forma a isolá-lo daquele processo, que vá para um sítio onde, por exemplo, ninguém o conheça, ninguém saiba qual foi o passado dele, e dando assim garantias ao preso de que ele não precisa voltar para o crime organizado, ele pode voltar a ter uma vida normal como tinha antes, e dessa forma nós vamos retirando pessoas do crime organizado. Da mesma forma, se tornará muito mais difícil qualquer tipo de organização de crimes cá fora que são trabalhados, toda a organização é feita dentro de presídios.
porque as pessoas estando isoladas, elas não se podendo reunir, elas também não podem organizar. E por outro lado, elas não tendo contacto com o mundo exterior, da mesma forma, ela não pode organizar nenhum tipo de ação cá fora, estando lá dentro. Eu acredito que essa medida, por si só, terá um impacto enorme contra o crime organizado, porque irá retirar do crime organizado um dos maiores pontos de recrutamento de novos elementos para a organização, que são os presídios, da forma em que eles funcionam atualmente. Por outro lado, eu entendo que numa situação ideal os presídios deveriam ter, os presos das várias fações deveriam estar não só isolados dentro das suas celas, mas isolados dentro de pavilhões. Por exemplo, temos um pavilhão em que estão os membros da facção X, no outro pavilhão os membros da facção Y. Para quê? Para evitar que mesmo com esse isolamento, de alguma forma possa ser furado esse isolamento e ser criado algum tipo de rebelião. Embora eu entenda que com o isolamento individual, com células individuais, com um controle rigoroso que os guardas poderão ter de cada preso individualmente, isso por si só será extremamente difícil. Depois, ainda dentro dos presídios federais, eu iria construir outro tipo de presídios. Agora, para pessoas que, embora tenham cometido crimes graves, homicídios e coisas assim, não tenham que se relacionar, não tenham contacto com pessoas do crime organizado, de forma que o crime organizado não tenha como recrutar novos recrutas. Eles têm, nos presídios de segurança máxima, apenas presos líderes de frações criminosas. No de segundo nível, apenas presos ligados ao crime organizado, digamos assim, de segundo escalão. E na base, teríamos então aqueles presos que, embora tenham cometido crimes graves, não têm nenhuma relação com o crime organizado. Então aí teríamos esse tipo de isolamento em células individuais, mas aí já não para pensando ou melhor, aí já pensando sobretudo que exista um isolamento total do contacto com o crime organizado, porque nem sequer ele terá dentro daquele mesmo espaço nenhuma pessoa ligada ao crime organizado. Portanto, não terá, ainda que no caso desses presídios as pessoas tenham, por exemplo, acesso a aprender uma profissão, as pessoas tenham possibilidade de trabalhar, as pessoas tenham possibilidade de criar alguma forma de cumprir a pena, sair dali e se integrar na sociedade e de uma forma até melhor, porque estão estar ali com a profissão e no caso delas estar ali a trabalhar, eu entendo que elas devem ter inclusivamente uma renda correspondente ao trabalho que elas façam, tal como fariam cá fora. Se desse valor se deve ser retirado algum valor em relação a algum custo, isso aí é outra discussão. Mas, sendo que, se fizéssemos isso em relação a esses, teríamos que fazer o mesmo em relação aos outros criminosos. Mas entendo, por exemplo, deveria ir para um fundo em que, por exemplo, se o preso assim entendesse, uma parte desse valor poderia ser depositado diretamente na conta, sei lá, da mulher ou dos filhos, ajudando as pessoas que estão cá fora. E o que é que ia acontecer? Cumprida a pena, dependendo do tempo que o preso lá estivesse, ele ia ter um fundo que foi resultado do trabalho dele, resultado, não foi o Estado que lhe ofereceu nada, não, o trabalho dele rendeu, vamos supor, que tenha dentro do presídio uma marcenaria. Marcenaria produz um conjunto de móveis, os móveis são vendidos, geram um determinado lucro, em relação a esse lucro, em função da contribuição daquele preso para o lucro que foi gerado, ele recebe, digamos assim, um salário ou uma percentagem dos ganhos, qualquer coisa desse género, que vai para esse fundo. Não vai para a mão dele, vai para ali para um fundo. No final, cumprida a pena, ele tem direito a receber esse fundo e, por exemplo, usar os conhecimentos que ele acabou de adquirir
como no exemplo que eu falei, no caso da marcenaria, criar, por exemplo, uma oficina de marceneiro, que ele já terá um fundo que, se não lhe der para tudo, dará, por exemplo, para como uma entrada inicial. E nesse caso, até nem vejo mal nenhum que o Estado complemente, no caso de ser necessário, através de um crédito, para que ele possa montar esse estabelecimento. Aí você deve estar a pensar, mas como assim? Então o preso vai ser compensado pelo Estado através de um fundo para investir? Eh, eu concordaria consigo que seria injusto se isso fosse feito apenas com o preso, mas eu entendo que não. Eu entendo que o Estado deve ter uma. E depois vocês vão ver, por isso que é importante ver todos os vídeos na sequência. Porque o Estado pode sim ter meios de não só ajudar este cidadão, não oferecendo dinheiro, não entregando dinheiro, por exemplo, a fundo perdido, mas, por exemplo, há um juro bastante baixo que lhe garanta que ele tem a possibilidade de ressarcir o Estado do dinheiro que foi emprestado e ainda com um ligeiro ganho para o Estado. E dessa forma ele se estabelece, ele cria um posto de trabalho para ele próprio e até mesmo para empregar outras pessoas. E dessa forma, essa pessoa que eventualmente entrou para o sistema prisional sem nenhuma perspectiva de vida, de repente pode sair de lá um verdadeiro cidadão de bem que não só é capaz de prover os bens para ele próprio e para a família, mas para prover bens também para as pessoas que ele possa empregar dentro da sua atividade. Eu entendo que essa questão dos presídios é uma questão fundamental e, embora possa parecer, você assistindo apenas essa parte do vídeo, que é uma coisa que não terá um impacto muito grande, como eu disse desde o início, é extremamente importante que vocês assistam a todos os outros vídeos, que você vai ver que, embora este vídeo seja dedicado exclusivamente a este aspecto daquele que seria uma política que eu seguiria de combate ao crime organizado, esse é apenas um aspecto. Todas as outras, de alguma forma, vão mostrar que, em conjunto com esta, vão enfraquecer de tal forma o crime organizado que, de alguma forma, o crime organizado deixará de ser, pelo menos, o problema que é hoje para o Brasil. O crime organizado tem consequências indiretas extremamente penalizadoras para o país, afetando setores como o turismo, por exemplo. O Brasil tem um potencial turístico enorme. Um dos vídeos que eu vou gravar vai ser com foco nessa questão do turismo, como vocês vão ver. E uma das dificuldades que o Brasil irá sempre ter para fazer o crescimento desse setor tem a ver com o crime organizado. Nesse caso, não apenas com o crime organizado, mas também com a pequena criminalidade. Que, como vocês vão ver no decorrer destes vídeos, eu também tenho, para essa questão do crime organizado, algumas propostas que poderão ser, se não soluções definitivas, evidentemente que isso não existe, mas soluções que poderão reduzir esse nível de criminalidade para valores, digamos assim, aceitáveis, como, por exemplo, a média do que acontece na Europa. Bom, em relação a este vídeo, ficam por aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Não sei se irei gravar o próximo já hoje mesmo, mas este fica por aqui. E já agora, eu esqueço-me sempre de fazer isso. Não se esqueça de dar o like, deixar o seu comentário, porque isso ajuda bastante a que esses vídeos cheguem a mais gente. Como eu já disse outras vezes, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de deixar like, mas também eu sei, porque eu também uso as redes sociais para ver vídeos de outras pessoas, e também acontece comigo muitas vezes que até assisto vídeos de que gosto e esqueço-me de todo de colocar like. Curiosamente, às vezes comento vídeos e não dou like, esqueço-me de dar o like. É preciso que a pessoa que está do outro lado se lembre de me chamar a atenção para isso, e muitas vezes eu vou lá. Por isso, embora já seja se calhar tarde demais para este vídeo, porque muitas pessoas não chegarão a essa parte final, mas se você chegou até aqui, não se esqueça, dá o like se gostou, o dislike se não gostou,
E se entende-se em relação a algum aspecto, tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, deixe o seu comentário que eu certamente irei responder. Irei responder não só na resposta em texto diretamente à sua mensagem, como no caso comecem a surgir dúvidas em número suficiente que justifique vídeos adicionais, irei fazer com muito gosto, porque gostaria muito que aquilo que eu pretendo passar nesta série de vídeos seja algo que seja bastante compreensível, que as pessoas entendam perfeitamente quais são as propostas que estão a ser aqui apresentadas. Quem sabe que até alguém pode vir a achar, encontrar aqui alguma coisa de interessante e resolver usar isso numa alguma proposta de governo, alguma proposta a apresentar no Congresso, quem sabe. Fiquem bem, vemos num próximo vídeo.